Olá, meninos, tudo bem? Nós vamos então para a nossa aula de Geografia. Segundo bimestre, nosso primeiro tema é a origem e a identidade do povo brasileiro. Nós já falamos sobre isso, né, no primeiro bimestre. Então, é mais uma continuidade daquilo que nós já estávamos estudando. Eu pedi para vocês pesquisarem em casa a biografia do pintor Cândido Portinari. Por que será que eu pedi isso, hein? Quem acha? Quem pode me responder? Meninos, é porque aqui, ó, na página 2 do livro de Geografia, se vocês já tiveram uma curiosidade de observar, tem aqui uma pintura do Cândido Portinari. O que essa pintura do Cândido Portinari retrata? Ela retrata a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil e o seu encontro com os nativos que aqui estavam. Quem eram os nativos que aqui estavam? Os índios. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, por volta de 1500, eles encontraram quem? Os indígenas. Ou seja, eles encontraram os índios. O Brasil não era uma terra desabitada, ela era uma terra habitada por povos indígenas. Muito bem, então a nossa imagem aí, ela não tá muito legal, né? Mas dá para entender que são povos indígenas. Hoje, crianças, os povos indígenas, eles vivem em regiões demarcadas pelo governo, principalmente na região norte. No estado da Amazônia, Rondônia. Lembra lá que nós estudamos as regiões brasileiras? Pois é, os índios, eles vivem praticamente em terras demarcadas pelo governo nessa região norte do Brasil. Isso é bom para os índios? Os índios estão seguros vivendo em terras demarcadas pelo governo? Não, não estão. Eles sofrem ações dos grileiros, que são pessoas que querem tomar as suas terras. Eles sofrem ações dos fazendeiros, que querem parte das suas terras. Eles vivem uma acultura. O que é uma acultura? A cultura deles não são respeitadas. Eles vivem hoje à margem da sociedade. Eles não conseguem praticar 100% da cultura indígena, que eles vivem da caça, da pesca, mas eles se misturaram com a cultura do branco, né? Somos nós. Então, hoje eles vivem um processo que é chamado de acultura. É isso que acontece com os índios. Eles estão misturados hoje, entendeu? São poucas etnias indígenas que vivem totalmente isoladas do homem branco. A maioria já se misturou com o homem branco. Então, eles não conseguem viver mais a cultura deles genuinamente, de uma forma só relacionada à cultura indígena, está sempre relacionada à cultura do homem branco. Eles vivem mais na região norte, né, como eu falei para vocês. A nossa cultura, a nossa identidade, o povo brasileiro, ele tem uma população muito miscigenada. O que é miscigenada? Mistura de povos. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram quem? Os indígenas nativos. Então, já temos os indígenas e os portugueses. E depois vieram do continente africano quem? Os negros. Vieram na condição de quê? De escravo, para trabalharem no Brasil, na condição de escravo. Eles não vieram por livre e espontânea vontade. Eles não vieram para cá como imigrantes. Eles vieram para cá na condição de escravo. Isso é uma situação que nós temos que nos envergonhar quando a gente fala da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né? Uma situação desumana, uma situação que humilhou as pessoas, né? Uma situação que deixou as pessoas humilhadas, foram tratadas de forma desumanas por nós, né? Que são chamados, né, os brancos, fizeram isso com os negros, a população africana. Hoje, a maioria da população negra, ela vive na região Nordeste, mais especificamente na Bahia. Por quê? Porque eles desembarcavam lá na Bahia.
Lá era a capital do Brasil, lá em 1500, mais especificamente em Salvador. Então, assim, e até hoje existe discriminação contra os negros, contra os índios, uma coisa que não pode acontecer. Nós somos todos iguais. Todos iguais. Os nossos direitos, eles devem ser iguais, independente da nossa cor. Não importa se somos negros, se somos brancos. Nós devemos ser respeitados enquanto cidadão. Nada de piadas, nada de preconceito com a cor do outro. Nós temos que tratar o próximo com respeito, com amor, né? Todos devem ser tratados de maneira igual. Crianças, outra população que veio para o Brasil posteriormente foram os italianos, os alemães, os japoneses que vieram do continente asiático. Eles também vieram para cá, só que eles vieram numa condição diferente. Eles não vieram como escravos, eles vieram em busca de melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho. Então, por isso, a nossa identidade, a nossa cultura, ela é muito miscigenada, porque é uma mistura de povos. Primeiros foram os portugueses e os indígenas. Os portugueses vieram para cá em 1500, aqui encontraram os indígenas, né? Depois vieram os negros do continente africano, que também fazem parte da nossa cultura. O que nós herdamos da cultura africana? Comidas, bebidas, danças, a religião, né? Essas danças, axé, capoeira, tudo é da cultura indígena. A feijoada que nós comemos veio da cultura indígena. O candomblé, que é uma religião que hoje tem no Brasil, ela é fruto da cultura indígena. E dos indígena não, crianças, desculpa, da cultura negra, perdoa aí. E dos índios? O hábito de tomar banho todos os dias veio de quem? Da cultura indígena. Muito que nós falamos, a nossa língua, veio da onde? Veio também da cultura indígena. E a cultura também, a cultura dos outros povos. Aqui nós temos também, por exemplo, a cultura de comer pizza, comer massa, veio de onde? Veio dos italianos, né? Que tem uma forte influência na cultura brasileira. No sul do Brasil existe uma influência muito grande da cultura alemã. Tem uma festa chamada Oktoberfest, no Rio Grande do Sul, que é uma festa relacionada à cultura alemã. Então, o nosso povo, ele é um povo miscigenado. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma grande... nós fomos formados através de uma grande mistura de culturas, né? Negros, índios e brancos, né? Negros, a população que veio da África, do continente africano, os indígenas que aqui já estavam, e os brancos que vieram aí do continente europeu em busca de uma melhor condição de vida. Então, assim, nós iniciamos aqui o nosso capítulo, que fala sobre a origem e a identidade do povo brasileiro. Então, a origem e a identidade do povo brasileiro aconteceu através desses 3 povos, basicamente. Meninos, na página 2 do livro de vocês, tem aí o quadro do Cândido Portinari, que retrata o descobrimento do Brasil, do descobrimento, né? E tem algumas perguntas aqui na seção troca de ideias que eu quero compartilhar com vocês. O que a cena da pintura está representando? Né? Ela está representando claramente um navio chegando na praia, e os índios, né, com arcos e flechas na mão, nus, porque naquela época eles ainda viviam totalmente nus, eles viviam a cultura deles da forma que é, eles ainda não tinham sofrido essa acultura que eles sofrem hoje. 2. O pintor Cândido Portinari nomeou essa obra como descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Né? Aí é uma resposta pessoal de vocês. Vocês devem avaliar o que vocês já entenderam sobre o descobrimento e responder essa questão. 3. Como você nomearia essa obra se ela fosse de sua autoria? Também é pessoal. Vamos colocar aí os nossos 25 milhões de neurônios para funcionar e responder a questão 3.
Em seguida, vocês devem ler atenciosamente. Não é para ler passando por cima, não. Rapidão, não. É para ler com atenção. E nós vamos fazer hoje até a página 7. Tá bom, crianças? Combinado? Leiam e façam aí até a página 7. Beijo para vocês.